Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Temos que lembrar, assim, que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso, e o nosso tema é Sexta-feira Santa, 1932. Quando Jesus falou, está consumado, logo em seguida ele largou o corpo de matéria grosseira e os seus discípulos ficaram sem aquela condição bem importante das proximidades do Mestre que os auxiliavam. Então eles tiveram que ficar mais espertos na vida. Depois, Jesus, durante as suas palestras, orientações, ele dizia assim que viria um outro que não ele. Quer dizer que a bondade do Filho de Deus possibilitando novamente os auxílios para que os seres humanos pudessem voltar para a pátria do Espírito. Como Jesus veio com o amor, então ele também não condenou ninguém pelos atos. E ele disse então que viria o outro, e o outro vem concluindo a roda do destino. Quer dizer que o Filho do Homem veio, trouxe o livro na luz da verdade, e a prestação de conta do Filho do Homem para Deus Pai está consumado. Quer dizer que aquilo que nós fizemos através dos fios do destino, através dos milênios, nós estamos colhendo. E é bom a pessoa ir observando, porque a vida é o indivíduo. Então, muitas vezes, a família acha que é filhos, mas a vida é indivíduo. Independente da idade, se a gente for observando assim, a criança já é um indivíduo por si só. Ela tem as normas que ela tem que cumprir dentro da moradia, um tempo depois, se ela quer cumprir aquelas normas, ela cumpre. Se ela não quiser, já tem outras determinações. Quer dizer que na nossa vida, nessa pequena escala de dentro da moradia, nós vemos assim que nós estamos interligados com muitos e muitos milhares de fios que, através dos milênios, nós fomos nos entrelaçando. Fica bem fácil assim de observar uma criança pequena. O comportamento daquela criança, o adulto já fala que parece com aquele envelhecido. Pode parecer com o pai, com a mãe, com os avós, com os tios. Quer dizer que aquela criança, fica bem fácil da gente ir confirmando os fios que nós nos encontramos presos nesses fios. Sexta-feira Santa. É bom a pessoa ir observando assim que todas as datas têm muita importância. E tem mais importância ainda quando nós começamos a compreender as datas e respeitar essas datas, sabendo assim que nós fazemos parte daquele que nos envolve. Aquele que nos envolve são os ensinos. E a pessoa é que tem que fazer o trabalho de assimilar esses ensinos de maneiras que ela possa ter uma transformação dentro dela. E nós precisaríamos de entender assim, que uma transformação não é mais ou menos, não é para um período. Porque nós vemos assim, numa fase da vida em que a pessoa tem costumes que prejudicam a saúde, aquela pessoa fala assim que é muito difícil largar aquele costume. Quer dizer que os fios que aquela pessoa se encontra entrelaçado faz com que ela apresente uma limitação. Mas nós sabemos que a nossa vontade, quando é verdadeira, ela tem uma realização. Essa vontade nós tínhamos que caminhar para os ensinos. Porque quando nós caminhamos, estudando o livro na luz da verdade, e nos tornamos mais cientes daquelas informações, procurando trazer aquelas informações para o nosso dia a dia, de ir verificando um procedimento que precisaríamos de ter diariamente.
Quer dizer que aquelas limitações que nós tínhamos, elas diminuem. E nós sabemos que diminui, porque quando uma pessoa apresenta uma clareza numa limitação que ela está tendo, teve um instante de lucidez, especialmente para que aqueles seus descendentes não o veja com aqueles costumes, ou que esses descendentes não venham a ter os costumes, a pessoa tem uma transformação. Ela muda o grau em que ela se encontra e ela passa a conviver melhor com aquelas limitações que tinham anteriormente. Não quer dizer que, se a pessoa descuida, não volta a ter aquelas limitações. Então, a conclusão do ciclo da vinda do Filho de Deus com a vinda do Filho do Homem, e o Filho do Homem concluindo, prestando conta a Deus Pai como tudo o que fizemos, todas as coisas que os seres humanos fizeram, agora está consumado. Quer dizer que aqueles que tiveram a oportunidade de fazer um resgate, aumentando a sua compreensão, procurando viver de acordo com os ensinos, esse terá a possibilidade de sobreviver no juízo. Porque o juízo é para todos, o juízo final. Quer dizer que a própria pessoa é que tem que analisar assim, como ela se encontra. Depois nós temos muitos relatos, muitos fatos verdadeiros, que a pessoa fazia um determinado tipo de resguardo, e ela fez o resguardo em data errada. Quer dizer que quando a pessoa tem que passar por aquilo que ela tem que passar, pelo entrelaçamento dos fios, ela pode estar ciente do procedimento que está tendo, mas ela esquece e ela passa por aquilo que ela precisa de passar. A mudança interna que nós precisaríamos de ter não é para um período. Essa mudança interna é aquela condição bem importante assim que nós sabemos que aquele vigilante que fica naquele posto, se ele está correspondendo com o trabalho que ele pleiteou, ele não cochila. Depois, aqueles mais experientes falam assim que não pode cochilar, porque depois o corpo acostuma querendo aquele cochilo determinada hora. Então ele tem que fazer o esforço, porque o sono vem, o cansaço apresenta através das horas, mas ele mantém-se desperto. Através da vivência, ele já confirmou que não pode descuidar um minuto. Na nossa vida interna, nós tínhamos que ter esta condição de nos mantermos alerta, trabalhando conosco mesmo, sabendo assim que as palavras que colocaram na crucificação de Jesus, como se aquela crucificação fosse um ato que Jesus agora tirou os nossos pecados e que agora nós podemos viver tranquilamente. Depois nós tínhamos que ter um trabalho conosco de observar assim, na moradia, quando tem várias crianças, fica bem fácil assim de confirmar. Uma criança faz um ato que aquele ato não poderia ter sido feito. O adulto procura verificar qual foi a criança que fez aquele ato, porque aquela criança é que precisa de ser repreendida, que precisa de ser esclarecida, porque aquilo não pode ser feito. Então não tem essa de pegar uma outra criança e punir a outra criança pelo ato daquele que fez aquele ato. Então, Jesus foi colocado na cruz, ele trouxe o amor, ele trouxe a bondade, ele trouxe a simplicidade. Ele possibilitou com as suas informações, com as suas instruções e também a advertência. Porque o verdadeiro amor, ele não atua somente concedendo, ele atua também advertindo. E fica bem fácil assim da gente observar, para todas as coisas na vida, tem as advertências, não tem só o amor. Porque quando tem só o amor,
fica bem fácil da gente observar. No caso de criança, elas não obedecem. No caso de animais, quando só dão o amor, não dá para o animal o limite, aquele animal também passa a ser um atrapalho dentro daquela moradia. Então, o amor que Jesus trouxe junto com a pureza e trouxe junto com a justiça, com as advertências. Mostrando assim que é o próprio indivíduo que tem que fazer o trabalho para voltar para a pátria do Espírito. Não é outro que vai possibilitar a minha vida para a pátria do Espírito. Nós tínhamos que sermos assim mais pacientes conosco e observar um procedimento que existe. Se um elemento do nosso relacionamento ou numa sala de aula fez um ato que merece uma informação, que merece um agradecimento, que merece uma gratificação, então é providenciado para aquele que fez o ato. Mas se no outro dia, quando vai entregar aquela consideração para esse elemento, ele se encontra muito descuidado, aqueles que são responsáveis, que providenciaram, agora não entrega. Então quer dizer que na nossa vida interna nós temos que ter uma lucidez, sabendo assim que se eu quero voltar para a pátria do Espírito, eu tenho que ter os conhecimentos e tenho que tirar de mim aquelas informações que nos foram colocadas, como Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não, Jesus morreu na cruz porque ele incomodava pela simplicidade e pela objetividade que cada ser humano que quiser voltar para a pátria do Espírito tem possibilidade dessa realização. Então, na vida, ela é bem simples assim e que nós tínhamos que ter esse trabalho conosco. Então, devido ao fato de ter que ter um trabalho assim, e que se nós fizermos um trabalho assim, nós vamos confirmando que vai vindo informação dentro de nós, que vai clareando o nosso entendimento. Porque nós sabemos que para uma pessoa ter fé, ela tem que ter conhecimento. Aquela condição que nós ouvimos e que as pessoas muitas vezes verbalizam, que tem fé. Para ter uma fé, a pessoa tem que ter o conhecimento. Porque no caso de um mecânico, fica bem fácil assim. Ele não tem fé que ele vai arrumar aquilo. Ele tem que ter o conhecimento e ele tem que ter o método. E quando uma pessoa tem a oportunidade de ver um profissional assim trabalhando, a gente vê que ele tem muito critério para que quando ele volta a montar aquela peça volta a funcionar. Então ele tem ordem para colocar as peças que foram retiradas e de uma maneira que quando ele começa a montar novamente, ele vai seguindo a ordem que ele deixou anteriormente. Quer dizer que na nossa vida, a fé nossa tem que ter um aprofundamento no conhecimento. Porque aquela fé entorpecida, achando assim que nós seremos atendidos quando nós interessarmos, não tem como ser atendido. Fica bem fácil assim da gente ir confirmando. Se uma pessoa quer ir em uma localidade, naquela localidade ele tem que procurar uma pessoa, ele tem que saber a possibilidade que aquela pessoa vai se encontrar. Não adianta querer ir para uma localidade e chegar lá achando que vai localizar a determinada pessoa. É um procedimento físico. E a fé é esta condição, porque se uma pessoa tem vontade de receber um auxílio, uma orientação, ele tem que saber o procedimento que ele precisa de ter e a base que ele tem que ter antes para receber a orientação. Fica bem fácil assim em todos os setores da nossa vida, até com aquela criança pequena que fica nas proximidades da mãe, que quer trabalhar no fogão. Aquela senhora possibilita uma graduação para aquela criança.
esse procedimento é físico. Então nós tínhamos que tirar de dentro de nós essas acomodações. E de sabendo assim que nós nos encontramos entrelaçados com fios, e esses fios são vivos. Fica bem fácil assim de observar na empresa, na moradia, na vida pessoal. Nós estamos entrelaçados com muitos fios e que nós podemos dar o nome de fio do destino. E é bom a pessoa ir lembrando assim que às vezes uma pessoa tem instante de lucidez, instante de compreensão e ela vem tendo comportamentos que possibilitam que ela tenha uma lucidez. Ela passa por situação e ela depois, para ela mesma, ela verbaliza que ela foi auxiliada. Quer dizer que os fios que nós nos encontramos entrelaçados, com a mudança que a pessoa teve, agora esses fios tiveram uma maneira diferente da nossa atuação. Fomos poupados de situações mais sérias que nos traria muitos desgostos, descontentamento, entristecimentos, sofrimentos. E é bom todos ir lembrando assim que esses fios, eles estão vivos. E são vivos tão verdadeiros que anteriormente era mais comum das senhoras antigas, mais antigas. Então, elas sabiam quem ia chegar, elas sabiam quem estava acionando o telefone. Dentro delas tinha esta paz, tinha esse instante de lucidez. Quer dizer que antes da pessoa ligar o telefone, a pessoa já sabia. Quer dizer que antes os pensamentos da pessoa já fez uma conexão com aquela que ia receber a ligação. Quer dizer que esses fios, eles são vivos. E nós tínhamos que entender assim, que às vezes um tutor, uma tutora, pega uma criança no ar. Quer dizer que o jeito que aquela criança estava movimentando aquele tutor numa rapidez que não passou pelo pensamento, passou pelo centro instintivo. O centro instintivo ele trabalha numa velocidade muito superior ao do centro intelectual, do centro do pensamento. Então essa superioridade fez com que aquele adulto pegasse aquela criança no ar. Então os fios, é assim que nós tínhamos que entender. Entender a bondade dos ensinos que o Filho de Deus nos trouxe e tirar de dentro de nós as acomodações, de essa moleza de achar assim que o outro pode fazer o que eu quiser, vai tirar de mim as transgressões que eu cometi e que agora eu me encontro em paz. Aquilo que plantas, hás de colher. Então, com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, nós achamos assim que pelo nosso descuido aquilo vai passar em vão. E depois nós não percebemos que aquilo que nós estamos colhendo foi fruto de uma época anterior. Muitas vezes a pessoa acha assim que está tendo uma injustiça, que aquilo que está acontecendo ela não quer. Mas nós tínhamos que ter uma simplicidade dentro de nós de observar que aquilo que uma pessoa está colhendo foi plantado numa época anterior, pelo jeito que ela atuou. E depois nós sabemos assim que os atos que nós temos que colher foram atos que foram plantados com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Porque muitas vezes nós, com a nossa fala, nós usamos falas diferentes que o outro aceita. Tanto é que aceita que existem muitas coisas que não poderia existir. Quer dizer que nós descuidamos durante a vida e agora nós temos que colher essa bondade. E nós vemos a bondade manifestando na criação de uma maneira geral. Então, quando apresenta um filhote daqueles animais que são criados soltos,
com limitação para sobreviver, imediatamente já vem o predador, auxiliando aquele filhote, porque ele não terá condições de sobreviver, apresenta as limitações e aquele predador o alimenta. Quer dizer que a bondade da natureza mantendo o equilíbrio. Nós tínhamos que fazer esse trabalho de percebendo como nós somos, a moleza que nós aceitamos de achar que Jesus foi colocado na cruz e que ele tirou os nossos pecados. Então essas aceitações que nós tínhamos que defender, nos posicionar. Porque as pessoas, de uma maneira geral, para a vida de matéria grosseira, elas têm o posicionamento. Elas falam disso, elas falam da cor, elas falam do gosto, mas da vida interna, que é muito mais importante. Então, o trabalho que nós temos que ter conosco mesmo, para não nos entorpecermos, para toda a época da nossa existência, nos mantermos lúcidos. Esse é o trabalho que precisaríamos de ter para nós mesmos, não é para as outras pessoas, porque muitas vezes a pessoa acha assim que ela tem uma importância para filho, tem uma importância para os pais, tem uma importância naquela empresa, mas nós sabemos que essas importâncias são relativas, porque aqueles que julgam que tem uma importância para os pais, depois ele muda de maneira de ser e ele vai para uma outra localidade, muitas vezes distante. Essa é uma condição que existe para todos, porque é só observar assim na vida dos nossos conhecidos, de uma maneira geral, ou o conhecido veio de uma outra localidade, ou os seus pais vieram de outras localidades. Quer dizer que dentro de nós, independente da própria pessoa, os fios que ela terá que colher, onde ela se encontra, onde ela está pretendendo ir para o seu futuro. Quer dizer que de toda a época da nossa vida, nós tínhamos que fazer esse trabalho de melhorar a qualidade das nossas colheitas e de ir observando assim que a fala de Jesus, logo em seguida, ele larga o corpo de matéria grosseira, quer dizer que antes ele disse, está consumado. Quer dizer que o prometido, a vinda do Filho do Homem, concluindo o trabalho que nós sabemos assim que na norma de tempo e de espaço, nós estamos acostumados com o tempo da matéria grosseira. Mas nós sabemos assim que esse tempo, 1000 anos, é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Fica bem fácil assim da gente observar, quando a pessoa passa por muitas limitações, ela fala que aquele período da sua vida precisa de acabar, é interminável aquilo que ela está tendo as vivências. Depois nós sabemos também que tem relatos bem importantes assim, que na hora do descanso da pessoa, na hora do almoço da pessoa, ela encostou-se para um pequeno repouso. Nesse pequeno repouso de alguns minutos foi suficiente para que ela tivesse vivências atravessando o oceano, e aquelas vivências, depois ela traz os relatos como se aquilo fosse verdadeiro. Para aquela pessoa, para a sua vida interior, aquilo foi verdadeiro, porque a vivência que ela teve, para ela, foi verdadeira. Quer dizer que aquele poucos minutos foi suficiente para que uma vivência de uma existência. Então nós tínhamos que lembrar assim, que a conclusão dos ensinos do Filho de Deus, concluindo com a conclusão dos ensinos do Filho do Homem, que é com o livro Na Luz da Verdade, encerra-se. Então os seres humanos já estão preparados para colher aquilo que nós fizemos durante o período da nossa existência. Tem uma referência bem importante assim, né? Que para aquele que está colhendo, se é coisa boa, tem felicidade muito maior. Se é coisas difíceis que aquele está passando e está tendo a colheita, ele fala, com a mudança que ele teve dentro dele, ele não quer aquilo
para uma outra pessoa, porque aquilo que ele está vivenciando, aquele sofrimento, é muito ruim. Quer dizer que esse tem possibilidade de ter feito o resgate de um ato que, numa época anterior, muitas vezes, ele não tem a lembrança. Mas ele tem essa condição boa de ter tido a transformação. Então, a felicidade de uma pessoa está naquilo que ela faz. E tudo que nós fazemos para o nosso próximo, se é agradável para o outro, independente da época que aquilo aconteceu, da fala, do presente, do posicionamento, da maneira de expressar que o outro ficou feliz, vem para nós novamente. Passa-se muito tempo e nós recebemos a lembrança e recebemos também aquela alegria. Então a vida de cada um teria que ser assim. Fazer para o próximo aquilo que ele está querendo que aconteça para ele. Para o próximo não é somente doar as coisas. É isso que nós temos que ter dentro de nós. Não é doando as coisas físicas para o próximo. Porque se aquele que não tem as coisas físicas, então ele ficaria prejudicado. Então nós temos que ter uma condição bem importante de ter o conhecimento dos ensinos e possibilitar para o nosso semelhante os ensinos, a maneira de ser, a maneira que nós precisamos para nós mesmos. Quer dizer que os fios que nós estamos entrelaçados, que o Filho do Homem também disse, está consumado, é aquela condição bem importante dele apresentando o trabalho que ele executou para Deus Pai, possibilitando assim que nós nos encontramos preparados para colher aquilo que nós plantamos durante esses milênios. Então, a nossa vida é assim, é sempre uma repetição, e a pessoa precisa de lembrar assim, que não somos iguais, porque uma criança do primeiro ano não é igual a uma criança do terceiro, e aquele que é o empregador é diferente do empregado. Então, quer dizer que dentro de nós é o mesmo procedimento, a maneira de nos tornarmos felizes, a maneira de ter dentro de nós aquela condição bem importante de não ter a aceitação dos termos que usam, que Jesus foi colocado na cruz para tirar os nossos pecados. Jesus foi colocado na cruz porque todos os ensinos que ele trouxe foram ensinos que não precisa de intermediários para voltarmos para a pátria do Espírito. Não precisamos de intermediários. Foi assim os ensinos que foram trazidos. Devido a essa simplicidade, ele incomodou as pessoas. A bondade do Filho de Deus é o amor. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, através do amor, nós teremos a possibilidade de voltar para a pátria do Espírito. O amor, ele não anda sozinho. Ele anda junto com a pureza, ele anda junto com a justiça. Então é responsável aquele que está trabalhando com ele e aquele que está descuidando com ele, também ele é responsável. Quer dizer que toda a época da nossa vida, nós temos que ter uma bondade dentro de nós de saber que aquilo que nós fizermos é aquilo que nós vamos receber. Uma pessoa não pode colher diferente daquilo que ela está plantando, daquilo que ela está cultivando. Então, o livro Na Luz da Verdade é o trabalho do Filho do Homem, possibilitando assim que os espíritos humanos venham a ter aquilo que eles precisam, que são as informações, as instruções, para que cada um possa voltar para a pátria do Espírito. O trabalho é individual e cabe a cada um de nós nos esforçarmos para compreender direito os ensinos. Estuda o livro Na Luz da Verdade.